Boa tarde a todos, me chamo Maria Eduarda, sou acadêmica do curso de Fisioterapia e hoje vou apresentar para vocês o trabalho sobre a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos em pessoas com deficiência musculoesquelética. Bom, a padronização dos diagnósticos fisioterapêuticos ela é essencial para garantir que os profissionais de diferentes regiões falem a mesma linguagem e a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, conhecida como CBDF, ela auxilia no processo diagnóstico, permitindo identificar com precisão as deficiências musculoesqueléticas. Além disso, ela também contribui para um planejamento terapêutico mais eficaz, adaptado às necessidades de cada paciente. O impacto das deficiências musculoesqueléticas, elas afetam os ossos, as articulações, os ligamentos e os tendões, e elas podem causar algumas alterações, como dor, perda de força e de mobilidade, e elas geram algumas limitações nas atividades de vida diária, e elas impactam significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. E o nosso objetivo com esse estudo foi descrever o perfil dos pacientes atendidos no Serviço de Reabilitação Física da Unisc, o SRFIS, e que apresentavam acometimento musculoesquelético utilizando a CBDF. A nossa metodologia ela foi feita com dados coletados durante as triagens de pacientes encaminhados ao SRFIS entre outubro de 2024 a março de 2025. E a nossa ferramenta utilizada foi o questionário padronizado, baseado na lista de termos e códigos identificadores da CBDF, e o foco foi qualificadores relacionados a deficiências musculoesqueléticas D03. E o nosso estudo foi um estudo transversal, que no caso a gente avaliou os pacientes em um único momento, sem acompanhamento longitudinal. E a gente incluiu na avaliação o status funcional, que é a avaliação de capacidade do paciente para realizar atividades diárias, a alteração de mobilidade articular, que é a amplitude de movimento e restrições articulares, a alteração de força, que é a medida de força muscular nos segmentos afetados, a dor, que é a intensidade e impacto da dor relatada pelo paciente, e o segmento afetado, que é a localização especificada das deficiências no corpo. Bom, aqui nos resultados, a gente pode ver que a gente possuía 20 pacientes e no status estrutural, sem lesão, haviam 15 pacientes e com uma lesão aguda, 5 pacientes. Em questão de dor, sem dor, 12 pacientes, com uma dor leve, 5, com uma dor moderada, 2 e com uma dor insuportável, 1. Na mobilidade articular completa eram 14 pacientes, com uma leve alteração, 4, com uma grave alteração, 1, e com uma completa alteração 1. Funções musculares. Preservada era 13, com uma leve alteração 4, com uma moderada alteração 2 e com uma completa alteração 1. E no segmento coluna 1, coluna e membros 2, um segmento 11 e mais de uma parte do corpo 6. A gente pode concluir com esse trabalho que a CBDF é uma ferramenta eficaz e prática para o diagnóstico fisioterapêutico e ela otimiza o processo de triagem, torna a avaliação mais precisa e ela contribui diretamente para um planejamento terapêutico individualizado e de maior qualidade. Bom, era isso, a gente agradece a atenção, estamos abertos para qualquer dúvida e muito obrigada.